Olá a todos, hoje é dia 27 de outubro de 2019, meu nome é Gilmar e eu estou aqui para comentar as principais notícias da semana. Na verdade, hoje eu vou comentar apenas uma notícia, que é o julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre a prisão em segunda instância ou não. É preciso lembrar que o Supremo Tribunal Federal está fazendo uma rediscussão desse tema, porque há 3 anos atrás ele já havia decidido que era possível sim que um condenado em segunda instância começasse a cumprir a pena. A discussão que se tem agora é a mesma de 3 anos atrás. Se, a partir da segunda instância, o réu, o condenado, pode cumprir a pena, pode iniciar o cumprimento da pena, ou ele deve aguardar todos os recursos possíveis, que na verdade vão até o Supremo Tribunal Federal. A votação começou, né, os ministros ainda não votaram, mas já tivemos aí um placar parcial. Então nós tivemos até o momento 4 votos a favor da prisão em segunda instância e 3 votos contrários. Quem votou contra a prisão em segunda instância? Marco Aurélio Mello, que era o relator da proposta, Rosa Weber. Rosa Weber era um caso importante, porque se ela mudasse de posição e votasse pela prisão em segunda instância, praticamente estaria garantida a decisão. Mas ela já havia dito, na verdade, que era contra a prisão em segunda instância, então ela manteve a posição dela. E o Ricardo Lewandowski, esse é um petista de carteirinha, então não se esperava outra coisa dele. Quem votou a favor da prisão em segunda instância até o momento? Alexandre de Moraes. Para mim foi uma surpresa, eu achava que ele não ia fazer isso, uma surpresa positiva. Edson Fachin, esse já desde sempre a favor da prisão em segunda instância. Luiz Roberto Barroso, talvez o voto mais lúcido que nós tivemos entre esses que votaram, e o Luiz Fux, que no seu voto criticou essa volta ao tema, né? Você decide, não passa uma década, né? Você não constrói uma jurisprudência. Então a todo momento fica mudando posição. Então o Luiz Fux fez essa crítica. Quem falta votar? Gilmar Mendes. Gilmar Mendes, há 3 anos atrás, votou a favor da prisão em segunda instância, mas ele já declarou que vai mudar de posição. E está fazendo tudo, né, para libertar qualquer preso aí de segunda instância, principalmente os corruptos, né? O Celso de Mello, esse também deve votar contra a prisão em segunda instância, e a Carmen Lúcia, que na primeira votação, há 3 anos atrás, foi a favor da segunda instância. Se for mantido essa perspectiva, a votação vai empatar em 6-6. E aí nós teríamos a votação do Dias Toffoli, que é o presidente. Ou seja, é muito provável que a prisão em segunda instância perca nessa votação e libere para que os presos possam recorrer em liberdade até o Supremo Tribunal Federal, ou seja, em alguns casos o julgamento nem ocorre, pela lerdeza do Supremo, do próprio STJ, etc. Existem algumas previsões de que se vencer a tese que é contra a prisão em segunda instância, nós teríamos aí aproximadamente 5.000 presos que estariam em liberdade. O problema não são 5.000, quem são esses 5.000? Pelo que disse o ministro Barroso no seu voto, e ele tem razão nesse aspecto, somente os ricos não serão presos. Porque um cidadão comum que cometeu um crime, ele não tem dinheiro suficiente para contratar um advogado que leve seu recurso até a última instância. Advogado no Brasil é muito caro. Então ele vai conseguir no máximo ter um advogado ali para a primeira instância e talvez para a segunda. Ele não vai conseguir recursos para a terceira. Quem é que vai até o Supremo? São os ladrões de colarinho branco, os corruptos. Esses sim têm dinheiro para pagar as bancas que são caríssimas, as bancas de advogado que são caríssimas. Esses advogados estão rindo à toa porque, claro, vão ter mais recursos, vão ter mais dinheiro. Mas para eles é interessante. E perde o país. Mas não só por isso. Perde o país porque, na verdade, é um tremendo golpe contra a Operação Lava Jato. A maior operação contra a corrupção que nós tivemos no Brasil, na história do nosso país,
sofreu o mais duro golpe, que se confirma esta votação. Mas também não é só isso, é mais grave que isso, compromete todo o país. Eu quero ressaltar duas notícias que surgiram na imprensa, que eu vou deixar aí o link na descrição. A OCDE, né, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, tem na sua estrutura um grupo que cuida exatamente da questão do combate ao crime organizado, lavagem de dinheiro, tráfico, etc. E a declaração de um dos dirigentes da OCDE diz que é o seguinte: estamos preocupados com possíveis retrocessos no combate à corrupção no Brasil. Ou seja, a própria OCDE, ao perceber as ações do Supremo Tribunal, claro, não é só do Supremo, mas também do Congresso Nacional, que acabou de aprovar a lei de abuso de autoridade, que coloca uma mordaça aí nos juízes, nos delegados, etc., também questiona o próprio Supremo. Por quê? Eles estão dizendo o seguinte: um país que não tem um mínimo de estabilidade jurídica, que a todo momento o juiz está mudando de posição, e ele está se referindo evidentemente ao Supremo Tribunal Federal, não é um país confiável para você fazer negócios. Como é que você vai instalar uma empresa num lugar, né, se você não tem previsibilidade? Se de uma hora para outra a lei muda e você perde tudo aquilo que fez, ou você tem que reajustar seus custos, seu projeto, seu planejamento. Não tem como fazer isso. Então as empresas vão pensar duas vezes antes de se instalar no Brasil, antes de fazer investimentos no Brasil. Isso é muito complicado. Além disso, para você ver a repercussão que isso está tendo a nível internacional, a Bloomberg, né, para quem não conhece, a Bloomberg é uma agência de notícias especializada no mercado financeiro. Ela atua dando notícias, né, quase em tempo real, ali, muito rápido, para os operadores do mercado financeiro. E a Bloomberg declarou o seguinte: o STF está fora de controle. Isso, uma agência internacional de notícias. Onde eles dizem, se ficar mudando a toda hora, não tem estabilidade jurídica, não tem como, não tem regras. Você não tem regra para atuar. E o investidor precisa de regras claras. Senão, ele não vai investir, ele vai procurar outro lugar. Então, o Supremo Tribunal Federal está fazendo um desserviço, não só no combate à corrupção, né, dando esse golpe na Lava Jato, mas também para o país. Nós vamos ficar eternamente sendo um país de terceiro mundo, um país não confiável, um país sujeito à instabilidade política. É isso que o STF está fazendo, e isso é muito grave. O Brasil, que tem tudo para dar o salto, né? Se a gente olhar o que está acontecendo aqui na América Latina, manifestação no Peru, no Chile, a Bolívia com questionamento sobre o resultado da eleição, que o Evo Morales de novo diz que ganhou a eleição no primeiro turno, mas tem gente que acha que não é assim. Aliás, o Evo Morales está há mais de 10 anos no poder, típica postura da esquerda. A Argentina hoje está realizando a sua eleição. Quando esse vídeo for ao ar, provavelmente a eleição já deve ter terminado. E é bem provável que o peronismo volte ao poder, ou seja, a esquerda volte ao poder. E o Brasil está no caminho ao contrário. Está abrindo o mercado, fez as reformas importantes, a reforma da Previdência, que vai gerar um equilíbrio fiscal. Nós temos de tudo para o país dar o salto que ele tanto está esperando, de ficar naquela história de nós somos o país do futuro. Não, o futuro vai ser o nosso presente. Aí vem o Supremo e joga tudo para o lixo. Vem o Congresso Nacional, quando aprova a lei de abuso de autoridade, joga tudo no lixo. Então assim a gente não vai para frente. Isso é um problema. Nós vamos ser eternamente o país do futuro, mas esse futuro nunca chega. Bom, o que a gente pode fazer? Algumas organizações aí, como o Vem Pra Rua, havia chamado uma manifestação para o dia 3, exatamente para pressionar o Supremo para manter a regra de que a partir da segunda instância você pode ser preso. O problema é que no dia 3 acontece o Enem. Então o próprio ministro da Educação pediu para o Vem Pra Rua e para os outros movimentos para marcarem para uma próxima data. Então não tem uma data definida aí de manifestação,
Lembrando que a votação no Supremo deve ser retomada no dia 6 ou 7 de novembro, semana que vem não tem sessão no Supremo, mas, como eu falei aqui, né, com esses números, é bem provável que a prisão em segunda instância seja derrotada. Ou seja, aquilo que foi votado há 3 anos atrás vai ser mudado agora. Nenhum Supremo Tribunal do mundo, nenhuma Suprema Corte do mundo, nenhuma Corte Constitucional do mundo muda a sua jurisprudência em 3 anos. Qualquer revisão de jurisprudência é coisa de 30, 40, 50 anos. Porque senão você não tem a estabilidade política, a estabilidade jurídica necessária. Você não pode ficar mudando a regra a todo momento. Mas a gente sabe qual é o motivo. O motivo é derrotar a Operação Lava Jato. O que está acontecendo no Brasil aqui, com relação ao combate à corrupção, é algo semelhante ao que aconteceu na Itália, quando teve a Operação Mãos Limpas, uma ação do judiciário no sentido de prender mafiosos e desbaratar as organizações mafiosas. O judiciário agiu no sentido de desbaratar, mas veio o Congresso Nacional e começou a aprovar uma série de leis que acabaram inviabilizando a operação e aquilo foi tudo perdido. Está acontecendo algo semelhante no Brasil, não só com o Congresso Nacional, mas também com o Judiciário. Quando eu falo Judiciário, eu estou me referindo especificamente ao Supremo Tribunal Federal. Nós nunca tivemos uma Suprema Corte tão ruim para o país como é essa composição atual. Ela é um atraso para o nosso país. Existe uma emenda constitucional tramitando no Congresso Nacional que estabelece a prisão em segunda instância, mas até a sua aprovação, se é que ela vai ser aprovada, porque eu já disse isso e vou repetir, nós fizemos algumas mudanças importantes no Congresso Nacional, uma renovação intensa, mas essa renovação não foi suficiente. Muita gente, muitos parlamentares que foram eleitos na onda dessa renovação, apoiando o Jair Bolsonaro, hoje estão mostrando sua verdadeira face. E eu peço a todos vocês que pressionem os parlamentares para que essa emenda constitucional que autoriza a prisão a partir da segunda instância seja aprovada o mais rápido possível, porque, ao que tudo indica, pelo Supremo Tribunal nós vamos ser derrotados. Tem mais coisa que eu queria falar um pouco da reforma da Previdência, sobre essa crise na América Latina, manifestações em alguns países. O próprio secretário da OEA, a Organização dos Estados Americanos, está acusando Cuba e Venezuela de estar patrocinando essas manifestações. Isso precisa ser acompanhado. Tem a questão desse vazamento de óleo aí, que está comprovado que é óleo venezuelano. A gente não sabe se foi proposital ou foi acidental, mas a Venezuela não se pronuncia, né? Então, tem muita coisa para falar, muita coisa está acontecendo, mas se eu continuar o vídeo vai ficar muito longo. Eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixem seu like, inscrevam-se no canal, deixem seus comentários e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.